Iremos estudar Teoria Geral dos Contratos. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Vamos dar continuidade à Teoria Geral dos Contratos. No último ponto, nós paramos em relação às regras de interpretação dos contratos. Vimos a regra de ouro, que é a regra principal de interpretação dos contratos, que é a boa-fé objetiva. Uma das funções da boa-fé objetiva é a função interpretativa. Depois nós vimos as demais regras de interpretação, são regras acessórias de interpretação aplicáveis pontualmente, caso a caso. Só que ficamos de falar sobre a quarta regra de interpretação dos contratos, que diz respeito à interpretação do autocontrato, previsto no artigo 117 do Código Civil. Nós temos uma regra que é a seguinte: em regra, é anulável o autocontrato, ou seja, aquele negócio jurídico celebrado pelo representante, no seu próprio interesse. Em regra, esse negócio é anulável porque configura autocontrato, contrato consigo mesmo. Agora, ele não será anulável quando a lei permitir. É o caso, por exemplo, do mandato in rem suam. No mandato in rem suam, o mandatário vai atuar no seu próprio interesse. Nesse caso aqui, a lei permite, que o mandatário atue no seu próprio interesse. Então, nesse caso, por exemplo, o mandante vai transferir poderes ao mandatário para que o mandatário atue no seu próprio interesse. Por exemplo, uma compra e venda, em que dá procuração ao comprador para que o comprador regularize o imóvel. A questão de regularização imobiliária do imóvel, para que faça, então, o registro no cartório imobiliário. Nesse caso, o mandatário estará atuando no seu próprio interesse. É o caso do mandato in rem suam. Esse mandato, inclusive, ele é irrevogável. Então, esse é um caso de autocontrato, contrato consigo mesmo, permitido pela lei. A lei permite que se faça aí o autocontrato. Agora, também será possível o negócio consigo mesmo, o autocontrato, quando não houver conflito de interesses. Exemplo, quando foi celebrado o contrato de compra e venda e esse contrato de compra e venda foi ajustado por um valor, por um preço justo. Foi pago o preço justo. Nesse caso, ainda que fique configurado o negócio consigo mesmo, se ele pagou o valor justo, o valor de mercado, não deve ser anulado esse negócio jurídico. Vamos trabalhar ainda com o seguinte: nós vimos que nos contratos de consumo e contrato de adesão, o autocontrato não é considerado anulável, é mais do que isso, é considerado nulo. O vício é mais grave. Então, quando envolver relação de consumo, quando esse contrato envolver relação de consumo, ou o contrato for um contrato de adesão, que é aquele contrato em que uma das partes cria as regras do contrato, as cláusulas contratuais, de modo que a outra parte não tem condições de negociar sobre essas cláusulas. Essas cláusulas, então, são impostas. Em relação ao contrato de adesão e contratos envolvendo relação de consumo, configurado o negócio consigo mesmo, o autocontrato, esse negócio é reputado como nulo. Exemplo é a súmula número 60 do STJ, que diz: é nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante no exclusivo interesse deste. Então, é a súmula número 60 do STJ,
que diz que essa obrigação cambial, né, assumida por um procurador do mutuário que é vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse do mutuante, essa obrigação é nula. Então, essa súmula número 65, para que o funcionário do banco, né, atue no interesse exclusivo do banco. Isso configura negócio consigo mesmo, e esse negócio é nulo, né? É nulo, envolvendo obrigação cambial, envolvendo título de crédito. Por quê? Nesse caso aqui, nós temos uma relação de consumo. Então, a súmula 60 do STJ diz que é nulo. Então, a súmula 60 foi trabalhada para essa hipótese. A hipótese em que o cliente outorga poderes ao funcionário do banco, né, para que o funcionário do banco atue no interesse exclusivo do banco. Nesse caso, né, configura negócio consigo mesmo. Essa cláusula é nula. Vamos trabalhar com as funções do contrato. A primeira função do contrato que nós temos 3 funções. A primeira é a função econômica. O contrato é a roupagem jurídica de uma operação econômica. Isso significa dizer que o contrato ele exerce uma função econômica na medida em que permite circulação de riquezas, né? Portanto, o contrato é um excelente instrumento de circulação de riquezas. Segunda função do contrato é a função civilizadora, também chamada de educativa. Veja, por meio do contrato se dita regras de conduta, regras que deverão ser observadas pelas partes. E a terceira função do contrato é a sua função social. Lembrando que o Código Civil, ele foi inspirado em 3 princípios, são chamados princípios norteadores do Código Civil. Estou me referindo à sociabilidade, à eticidade e à operabilidade. Quando a gente trabalha com a função social do contrato, nós estamos trabalhando com o princípio da com o princípio da socialidade, princípio da socialidade. Portanto, a função social do contrato incorpora a diretriz da socialidade, que é um princípio norteador do Código Civil. Nós sabemos e já vimos que hoje, né, o direito, né, ele é funcionalizado. Mais importante em relação ao contrato do que estudar a estrutura do contrato, ou seja, estudar agente capaz, objeto lícito possível determinado, forma prescrita ou não defesa em lei, mais importante do que isso, do que estudar sua estrutura, é estudar a sua função, é saber para que serve aquele direito, qual que é a função desse contrato, né? Qual que é a função desse contrato? Então, essa é a ideia de função social do contrato. Na verdade, né, todo esse movimento acerca da função social do contrato surge a partir da obra de Norberto Bobbio, né, escrito na década de 70, chamada de Da Estrutura à Função. Lembrando ainda que a função social, né, do contrato vai dizer o seguinte, que o contrato não só irá atender aos interesses das partes envolvidas no contrato, mas esse contrato também vai gerar efeitos, porque esse contrato não pode esbarrar em direitos de terceiro. Então, o contrato celebrado pelas partes não vai poder atingir terceiros, esbarrar, né, violar, afrontar direitos de terceiros. Além disso, esse contrato não pode também afrontar, né, prejudicar a coletividade em si, o bem geral, o bem de todos. Veja que
o contrato vai gerar uma função interna, né, que diz respeito à eficácia desse contrato em relação às partes envolvidas no contrato, mas também repercute numa função externa do contrato. Ou seja, a ideia de que esse contrato celebrado pelas partes, né, não pode prejudicar terceiros, tampouco prejudicar a coletividade, o bem geral. Além disso, terceiros não podem prejudicar contratos alheios. Terceiros não podem prejudicar contratos alheios. Exemplo de terceiro prejudicando contrato alheio é um caso envolvendo, né, a Brahma. Né? A Brahma aliciou, né, o Zeca Pagodinho, né, tentando o quê? Veja, o Zeca Pagodinho tinha um contrato firmado com a Skin. E a Brahma fez esse aliciamento do Zeca Pagodinho para que o Zeca Pagodinho passasse a fazer o comercial para a Brahma. Nesse caso, a Skin ajuizou uma ação contra a Brahma, né, pedindo uma indenização. E foi fixada uma indenização pelo prazo de 2 anos. Veja, nesse caso aqui, o que aconteceu aqui? A Brahma, que é o terceiro, não podia prejudicar um contrato que foi celebrado entre Zeca Pagodinho e a Skin. Ao fazer isso, né, ela violou a função social do contrato. Veja que a função social do contrato deve ser analisada sobre essas 3 óticas. A ideia de que o contrato, né, celebrado entre as partes não pode prejudicar terceiro. O contrato celebrado entre as partes não pode prejudicar a coletividade, né, como um todo. E também terceiros não podem prejudicar contratos, né, celebrados, né, por outra pessoa, por outras partes. Então o terceiro também não pode indevidamente intervir nessas relações contratuais. Então essa é a ideia de função social do contrato. Essa função vai gerar tanto efeitos internos, né, entre as partes envolvidas no contrato e também efeitos externos. Lembrando que tanto nas funções internas quanto externas, né, há necessidade de que o contrato, né, atenda aos valores constitucionais, aqueles valores estabelecidos na Constituição. Né? Um contrato, por exemplo, deve respeitar direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm como plano de fundo, núcleo axiológico, como base, a dignidade da pessoa humana. Então, vimos as regras relacionadas à função social do contrato. Função social do contrato.